Estamos aqui no monte novamente. Deus tem uma palavra, como sempre tem, para mim e para você. Palavra muitas vezes de conforto, palavras de ânimo, palavras que te levantam e fazem andar em um mundo tenebroso, né? Pois bem, a passagem aqui em Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: Se alguém vier após a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos comentando sobre cada versículo, para ficar um pouco mais fácil, porque ele é extenso. Aqui quando diz aborrecer pai e mãe, não é dizer abandoná-los, né? Porque transgridam a um dos 10 mandamentos, que é honra pai e mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. Quando diz aborrecer, é que muitas vezes, e por vezes, às vezes o filho quer ir para Cristo, os pais não aceitam, porque aprenderam com seus avós e assim por diante, que as suas convicções são as certas e assim vai, né? Quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Muitas vezes pais querem ir para Cristo e seus filhos são contras. Muitas vezes a família quer ir, mas seus parentes, amigos influenciam, dizendo não adianta. Percebam que aborrecer significa você aborrecer essa pessoa não indo com a ideia dela, mas com a ideia que há um Salvador, com a ideia que há uma transformação verdadeira em tua vida, e que ao você tomar essa posição, essa posse, decidir esse caminho que é em Cristo Jesus, você irá aborrecê-los. É isso que a palavra quer dizer. Não está dizendo para você brigar com alguém, não está dizendo nada disso, deixar jogado a sarjeta ou abandonar, não. Quando diz aqui, se alguém vier por mim não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, até cônjuges, marido que quer ir, a esposa não aceita, ou vice-versa, né? A esposa quer ir, o marido não aceita. Percebem? Isso é aborrecer. É fazer com que a pessoa se entristeça, mas quando você vai para Cristo, mesmo aborrecendo esse alguém, lá na frente você irá entender os propósitos de Deus. Muitas vezes é você se entregando para que esse alguém também seja alcançado. Quem sabe ali já começa o seu ministério de evangelismo, né? Pois bem, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando se fala em cruz, é como não carregar a cruz em seus ombros, literalmente. Jesus já fez isso. É a cruz do desprezo, da afronta, da dúvida, da angústia. Várias coisas que deixam você entristecido por tomar essa decisão. Isso é levar a cruz. E siga-me. É isso que quer dizer o texto. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, fazer as contas dos gastos, para ver se com ela tem como acabá-la, né? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui há uma advertência para você que vem a Cristo, né? Você não faz conta, não senta e raciocina. O que eu tenho que deixar? Do que eu tenho que me desvencilhar? Ou seja, você é uma nova criatura. Então você terá que se abster de muitas coisas para vir a Cristo. Do seu modo de viver, às vezes errado, né? De uma má conduta, vícios, né? Roda de amigos em que se escarnecem da palavra de Deus, entre outras coisas. Se você não fizer essas contas, e quando vier a Cristo você pensar, não, mas era tão bom aquele tempo. Pegou no cabo do arado e olhou para trás e não é apto. A palavra apto que você não está preparado, você não é uma pessoa confiável
para aquele trabalho. Isso não é apto para o meu trabalho. Quando pega no cabo da arada e ora para trás. Quando você olha para trás, se for para um testemunho, para que no presente alguém seja alcançado, amém. Mas quando você olha para trás dizendo, puxa, que saudade, você já caiu. Tome esse cuidado. Então veja os gastos que você vai ter, ou seja, aquilo que vai ter se abster, para que possa acabar essa boa obra, né? E ficar até o final servindo a Cristo. E continua. Para que as pessoas, né, não venham escarnecer. Esse aí foi e agora voltou, né? É o que as pessoas mais gostam de fazer. Esse achou que tinha jeito e não tem mais jeito. O inimigo é astuto, ele tem prazer em usar a boca de pessoas para dizer: esse não tem mais jeito. Esse acabou-se. É isso que o inimigo quer que pense de você. Então tome esse cuidado. E diz assim, ó. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. E continua. O qual é o rei que indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ser o encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? A Escritura Sagrada nos fala que nós somos o sal da terra, de acordo com Mateus 5. O sal é um tempero. Se ele for bem empregado, o alimento fica bom, não é verdade? Mas se você exagerar, estraga. Mas quando diz o sal degenerar, significando o sal, significando a pessoa que é o sal da terra, o texto nos diz em Mateus 5, ele já não presta mais nada, que nem presta para a terra, nem para o monturo, lança fora quem tem ouvidos para ouvir ouça. Deus lança fora o sal degenerado, aquele que escarnece do amor de Deus, que vem para Cristo, mas ele é um mau tempero. Ele estraga o alimento, estraga a palavra, o alimento que as pessoas estão comendo. Isso é o sal degenerado. Quando se fala de rei aqui, na época era comum mandar embaixadores, pessoas que representassem a eles. A palavra embaixador significa alguém que representa. Para ver se conseguiam se acertar na conversa e evitar mortes desnecessárias. Simbolizando nos dias de hoje, espiritualmente, quando se fala em 10.000, significa a menos do que os 20.000, né? Acontece que o que eu e você servimos, que é Deus, é muito maior que esses 20.000. É muito maior. Porque quando ele vai como general de guerra à nossa frente, a vitória já é garantida. A vitória é ganha em Cristo Jesus. Quando ele é nosso general e ele vai à frente, a Escritura Sagrada nos diz que é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Aqui simboliza que quando diz vai à frente, para que você evite confrontos com algumas pessoas que vêm contra você, como aqui diz um inimigo, não é você sentar e dizer, não, você está certo, tá bom. É conversar, dar uma palavra de ânimo, conversar com essa pessoa que está muitas vezes vindo ao teu encontro com guerras grandiosas, assim, você olha, é tanta coisa, e eu pareço tão pequeno, não, o que está com você é maior. Simboliza que quando você vai ao encontro dessa pessoa e diz, Jesus te ama, Jesus quer salvar você, a tua família, seja um embaixador, né? Seja um embaixador. Dá uma palavra, quem sabe, de conforto para essa pessoa que muitas vezes está atribulada de espírito. Isso simboliza o inimigo vindo ao teu encontro, atrás daquela pessoa. Ele é atacado, lógico, pela oração, mas se puder sentar, botar as claras, quem sabe coisas que caiu aos ouvidos daquela pessoa e ela venha com ira ao teu encontro, você irá evitar muitas coisas. É isso que o texto quer dizer. Pois bem, a palavra previdência significa o domínio universal de Deus, né, que sobre todas as coisas, tudo ele controla. Porque se nós formos ver, amados, voltar um pouco atrás aqui, os irmãos vão ver que houve uma certa ceia. Era comum naquele tempo
quando as pessoas faziam uma festividade, né? Aqui o versículo 15, ó. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Só estou voltando um pouquinho ao texto para os irmãos entenderem, porque está o versículo 25. Ora ia com ele uma grande multidão, voltando-se, eles disse, ele continuou a falar. Então ele tinha falado algo antes, isso quer dizer o texto, né? Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou seus servos dizer aos convidados, vindes que está tudo preparado. Era comum naquele tempo, como se diz hoje, botar avisos, banner, que haverá algo em tal dia, em tal hora. É assim que eles faziam. Eles mandavam um aviso. E quando estava pronto, mandava dizer, está tudo pronto, venham. Simboliza que Deus tem tudo pronto hoje, para você e para mim. Vir adorá-lo, aonde for, na igreja, como aqui no monte, em seu lar. Mas na igreja é bom para você ter comunhão com os irmãos, né? Em oração, em grupo, na casa de oração, que é a casa de Deus. Mas aqui o texto diz que 3 deles deram desculpas, né? Um disse que tinha comprado um campo, versículo 18. Outro disse que tinha comprado 5 juntas de bois, né? No versículo 19. E o outro disse que se casou, no versículo 20. 3 desculpas deram, no mínimo, para não ir a Cristo, para não ir à ceia, para não ir se alimentar na casa do Pai. Por isso que Jesus disse, né? Porque eu vos digo, no 24, que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Tome cuidado para não dar desculpas a vir a Cristo, porque no grande dia, e está próximo, na volta dele, você não terá desculpas. Se hoje você tem inventado alguma desculpa para não ir à casa de Deus, pare. Ceda esse convite, vai. Não dê desculpas, que Deus conhece a todos nós. Percebam, amados, que o versículo 13, ó. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Aqui simboliza que você tem que chamar a todos. Quando diz mancos, cegos, aleijados e pobres, todos nós um dia, né, fomos mancos, cegos, pobres e aleijados. Isso simboliza o pecado que denigre a nossa imagem, o pecado que nos deixa mancos, cegos, aleijados e pobres, porque não temos Cristo, aleijados porque somos deficientes diante de Deus, né? Mancos e cegos, porque manquejamos, tropeçando em muitas coisas e não vemos, cegos porque não vemos um Deus tão poderoso, que tem olhado para as nossas aflições, né? E para concluir, para você que está me assistindo e pensa, puxa, mas eu, quem sabe, não fiz as contas, então eu acho que eu vou ter que abandonar porque eu não consigo acabar a boa obra. A passagem aqui em Lucas 12, 6, diz assim, ó, não se vendem 5 passarinhos por 2 feitios e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis mais do que muitos passarinhos. A providência de Deus, a previdência de Deus, né? Sobre mim e você, sobre a nossa vida, é muito grande. Se você pensa que não tem mais jeito para você, eu quero dizer para você nessa manhã, tem jeito. Tem a solução. E a solução é Jesus. Portanto, nessa manhã, você que já tomou essa decisão e pensa, eu vou desistir porque as afrontas são muitas, eu não sentei e não fiz cálculos do que teria que deixar para trás e agora está muito grande a luta. Quem sabe você que não se preparou para a guerra, porque quando você vem para Cristo, você faz parte de uma grande guerra espiritual que se levanta contra você. Essa é a verdade. Quando você não está em Cristo, você não tem esse temor, não há guerras, porque você está agradando o inimigo. Mas quando você vem para Cristo, você toma essa posição, que é a posição certa, a posição de servir o general que vence batalhas, que é Jesus, o inimigo se levanta. Essa é a verdade. Então levante suas mãos comigo
Se entregue a esse Jesus se você ainda não o conhece, ou volte para Ele, você que o deixou um dia, e você que está servindo. Continue firme, porque Deus é contigo. Senhor, nosso Deus é poderoso, Pai. Mais uma vez estamos aqui, nesse local, ao qual o Senhor preparou essa palavra que pôs em meu coração, em minha mente, para trazer ao Senhor a luz para que as pessoas venham a meditar, entre tantos outros pregadores que o Senhor tem usado, homens e mulheres. Essa pessoa que está me assistindo, ó Deus, se está pensando que sabe desistir, entra com providência em sua vida, ó Deus. Derrama graça, saúde sobre a vida dela, para que ela possa, Senhor, permanecer firme até o final. E essa pessoa que não te reconheceu, não te aceitou como único e suficiente Salvador em sua vida, que venha também a se entregar ao Senhor, pedindo para escrever seu nome no livro da vida, confessando com a sua boca, de acordo com Romanos 10, 9 e 10. Senhor, e essa pessoa que se desviou-se de Ti, ó Deus, alcança nesse momento, ó Deus, que ela venha sentir a falta, que ela venha sentir saudades de Te adorar, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, visita essas vidas, para que a Tua glória, Senhor, resplandeça sobre a vida delas, e possam ser testemunhas eficazes da Tua obra aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.